Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Estou falando boa tarde porque nesse exato momento é 13 horas e 10 minutos. Não, 2 horas, 10 para as 2. 14 horas, 5 minutos para as 14 horas. Quero agradecer ao meu irmão, pastor Pedro Botelho, pelo convite, privilégio, e a outros irmãos e amigos. E pedir a Deus, em nome de Jesus, que abençoe a todos aquelas que vai ver ou ouvir esta mensagem. Ver, por quê? Porque eu estou fazendo em live, quer dizer, ao vivo. Estou a gravar em áudio para o senhor, a senhora colocar aí no teu grupo. Começo da tua reunião, é uma mensagem que vai edificar. Eu vou falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Essa parábola, ela é ministrada sobre a salvação, sobre o reino dos céus. Fala de um senhor que tinha uma vinha, uma fazenda, né? E contratou trabalhadores. Aqui está falando de uma vinha, uma plantação de uvas. Mas pode ser um empreendimento, uma fábrica, uma empresa, trazendo para o dia de hoje. Mas esta parábola, eu vou resumir depois o que representa. Eu estava, agora há pouco, sentado no meu moquifo. Eu não ia nem colocar a mensagem hoje, apesar de o meu amigo Pedro Botelho me pedir para me deixar uma mensagem pronta, que eu fico muito feliz, meu querido pastor, amigo Pedro Botelho, em poder estarmos juntos em espírito, na mesma concordância. Mas aí o Espírito Santo falou, vai lá, coloca esta mensagem. Meu querido, a Bíblia é tão vasta em ensinamentos, em promessas, que nós que somos pregadores, ficamos perdidos. Perdidos. Vasto campo de promessa. Mas aí me veio essa mensagem. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque eu observo hoje, eu, por exemplo, estou no Evangelho há 30 anos, mais ou menos. Observo amigos, irmãos, irmãs em Cristo que estão, entre aspas, na igreja, no templo, dizendo que serve a Deus, ao Senhor Jesus. Não estou a julgar. E por causa de nós termos um tempo muito longo na casa de Deus, pregando a palavra, ou servindo a Deus de uma maneira ou de outra, nos torna soberbo, achando que nós somos os primeiros da lista. E aí me veio essa parábola. O que é parábola? É uma história. Jesus sempre pregava por parábola. E essa parábola
vai nos alertar, vai nos mostrar como nós somos prepotentes, soberbos, orgulhosos, sentindo o tal, primeiro da lista. Eterno Deus, meu Senhor e Pai, peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito, que nos assiste, geme, chora, porque, meu Pai, não sabemos orar da maneira que convém. E o Teu Santo Espírito tem gemidos inexprimíveis. Oh, meu Senhor querido, que nos ouve e que nos atende segundo a Tua promessa, porque está escrito: pedi-vos e vos será dado. Tudo que pedi em oração, crendo, recebereis. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que todo aquele e aquela que vê ouvir esta mensagem seja envolvido pela Tua doce presença e que essa palavra venha ser revelada no intelecto, na mente de cada um deles, para que assim eles venham buscar o Teu reino com humildade, na certeza que aqueles que o buscam encontram, em nome de Jesus, independente de raça, de nação, de cor, meu Pai. Todo aquele e aquela que ouvir esta mensagem seja tocado pela Tua palavra, por esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus 20. Minha internet está muito lenta. Não sei nem como é que vai sair este vídeo. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Quer dizer, o reino dos céus é comparado a um empregador que saiu atrás de um funcionário para a tua empresa, no devido horário, de madrugada, saiu cedo, presta atenção. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, quer dizer, encontrou pessoas, homens ou mulheres, que estavam dispostos a trabalhar pelo um devido salário. 1 denário naquela época. 1 denário representava um salário de um dia, uma moeda. E combinou, era de madrugada, cedo, hein? E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a vinha. Esse cidadão se acordou cedo. Essa parábola, meu amigo, minha amiga, é muito importante para mim, o senhor, a senhora que é veterano na igreja, que se acha o tal, se acha melhor do que o próximo, do que aquele que está chegando ontem. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. No passado, nós tínhamos vigília. Era 12 horas, o dia era dividido em 2 vigílias, de 12 em 12. Então ele saiu pela 3ª hora. Que mais ou menos 9 horas do dia, né? E encontrou mais alguém parado na praça, desocupado. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Combinaram o mesmo preço, o mesmo salário. Uns começou a trabalhar 6 horas,
e os outros já 9 horas do dia. Mas o dono combinou o mesmo salário, tu vai lá. Tendo saído outra vez perto da 9ª hora, meio-dia, ou 3 horas da tarde, da hora sexta, da 9ª, procedeu da mesma forma. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da 9ª, procedeu da mesma forma. Saiu mais 2 vezes. De madrugada, vamos dizer 9 horas, meio-dia, 3 horas. Encontrou mais trabalhadores. E saindo por volta da hora 1/10, quer dizer, a última hora. Sexta e da 9ª, procedeu da mesma hora, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados. Não eram preguiçosos, simplesmente não estavam trabalhando, porque não tinha o trabalho. E perguntou-lhe, por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Quer dizer, ele saiu na 1/10 hora, quase faltando 1 hora para terminar o dia. Encontrou esses sujeitos parados, e ele, muito educadamente, perguntou, por que vocês estão aí parados, pô? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Vai lá, vai trabalhar. E contratou mesmo a preço justo. Presta atenção. Eu lavo a igreja, eu prego na igreja, eu pinto na igreja, eu conserto a igreja, eu faço tudo na igreja, eu estou tal, eu sou quem mantém a igreja em pé. Geralmente nós falamos isso, né? Porque realmente nós fazemos isso. Entenda bem. Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhe disse, ide também vós para a vinha. E aí encontrou o trabalhador de madrugada, cedinho, encontrou 9 horas, que era dividir em vigílias. O dia, 2 vigílias. 12 horas. 3 horas da tarde e 1/10 hora, no final do dia. Eu estou sabendo me expressar, meu irmão. Eu sou ruim de expressão. Leiam a Bíblia. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, revele a tua palavra na minha mente e no meu coração, para que eu possa entender da tua palavra e ninguém me enganar. Faça esse pedido e lê a Bíblia. Olha, ontem eu estava vendo um debate sobre uma missionária que eu acho que abriu uma faculdade, né, de teologia, e outro pastor que também é teólogo, que eu não sou contra a teologia. Eu mesmo nunca fiz. Olha, eu estava com tanta mensagem, mas Deus me deu essa hoje. Porque de repente eu estou precisando dessa mensagem. Eu estava pensando em pregar o Lázaro, o rico, que fala do inferno. Estava pensando em pregar o chamado de Abraão, sobre João Batista, quando estava preso. Mas não dá essa mensagem aí, porque eu preciso. Às vezes eu me acho prepotente, às vezes eu me acho soberbo, até no meu trabalho mesmo eu me acho melhor. Às vezes eu acho até que os outros dependem de mim. E quantas vezes nós pensamos assim, até dentro da casa de Deus? Minha esposa depende de mim, meu marido depende de mim, meus filhos dependem de mim. Olha, põe isso no teu coração, na tua mente. Ninguém é insubstituível. Eu sempre prego isso. De repente o senhor está se sentindo tal. A senhora está se sentindo tal. Porque é o tal dentro da casa de Deus. É o tal no seu trabalho. É o tal onde tu chega. Tu é o cara. Eu vou reler todo. Porque o reino dos céus. Porque o reino dos céus.
O que é o reino dos céus? A salvação, o encontro com Deus. É semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. É semelhante a alguém, a um empregador que saiu atrás de funcionário. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a vinha. Combinou o salário, né? Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, combinou o mesmo preço. Tendo outra vez, perto da 9ª, 6ª da 9ª, prosseguiu da mesma forma. E saindo por volta da 1ª, quer dizer, a última hora, encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhe, por que estiveras aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, na hora do bufufa, do mone, ao cair, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha, o empregador, né, o patrão, ao administrador, quer dizer, aquele que era o gerente, entendeu? Aquele que pagava, aquele que administrava. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aí tu começa a pagar pelo último trabalhador. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Presta atenção. Aquele funcionário, aquele empregado, que foi por último, só trabalhou 1 hora, recebeu 1 denário. O combinado. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, cada um deles receberam 1 denário, cada um. Então, os que foram contratados em primeira hora de madrugada, por 1 denário, viram o que só trabalhou 1 hora, recebeu 1 denário. Aí eles pensaram, caramba, agora eu estou feito. Esse cara só trabalhou 1 hora. E eu comecei de madrugada, então agora eu vou arrebentar. Mas se enganou. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Vindo os da hora 1ª, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Quem entrou primeiro recebeu igual ao que entrou por último. E a pessoa, tu é contratado para um devido serviço, por um preço. Ai, meu pai. E de repente, você vê o teu patrão contratar com 1 mês que tu já está ali trabalhando, alguém para o mesmo trabalho que tu faz. Só que o horário dele é menos. E quando tu pergunta quanto tu ganha, ele ganha, eu ganho X, igual ao que tu ganha, que foi contratado há 1 ano atrás, ou há dias atrás, trabalha mais. E aquele que foi contratado recentemente, trabalha menos e ganha igual a ti. Como é que tu fica? Pense, foi o que aconteceu com esses sujeitos. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam
1 denário cada um. Receberam o mesmo preço, trabalhou 10 horas. O outro trabalhou 1 hora e ganharam o mesmo preço. Aí o cara ficou invocado. Aí o cara chegou. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Aí começaram aqueles que foram primeiros, começaram a arquitetar, a murmurar, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Pô, nós trabalhamos 12 horas, esse só trabalhou 1 hora e ganhou igual a nós. Caramba, eu entrei há 2, eu tô com 1 ano aqui no trabalho. Esse cara entrou um dia desse, trabalha horas menos do que a mim, eu trabalho 8 horas, eles trabalham 5, e tá ganhando igual a mim, faz o mesmo trabalho. Não, isso não é justo. É brincadeira isso? Mas isso acontece, meu irmão. Mas e aí? Vamos chegar lá. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Fez uma pergunta. Como que diz, amigo? Eu estou sendo injusto contigo? Nós não combinamos um salário, um preço tal? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar este último tanto quanto a ti. Como que diz, o dinheiro é meu, eu pago o que eu quero. Se não combinei contigo, eu não pago X, o combinado, você está achando ruim, vai sair fora. Como se fosse assim. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? Amigo, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar este último tanto quanto a ti. Entendeste agora? Meu querido, minha querida, tu está no emprego. Tu está ouvindo essa live, essa mensagem, e de repente tu está se sentindo injustiçado porque alguém entrou depois de você. De repente é na obra, tu é pastor, tu é um auxiliar, tu é um obreiro, e entrou um obreiro ontem, há 1 mês, e pô, já tem cargo e tu não tem. Tu é um funcionário, tem 1 ano, mas entrou ontem e já está na tua frente e faz o mesmo trabalho. E aí? É o patrão é quem manda. Agora, se o patrão não paga o que combinou contigo, é diferente. Aí veja o que o patrão falou de novo. Aí. Porventura não me é lícito, quer dizer, não é da minha vontade fazer o que quero, dar o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Aí ele perguntou para os caras: não é lícito eu pegar o que é meu e dar quem eu quero? Ou eu estou te fazendo mal? Ou é mal a você? Como se fosse assim, não estou sabendo me expressar. Aí vem agora, aí. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos, porque eu sou bom? Quer dizer, tu tá achando ruim? Tu me vê de maus olhos? Aí vem Jesus. Quem estava a pregar, quem estava a dar esse ensinamento, era o Senhor Jesus. Quando o Senhor lê Mateus, quando o Senhor lê Marcos, quando o Senhor Lucas e João, que é os evangelhos, quer dizer, boa notícia, boas novas, é o próprio Jesus. Aí vê o que Jesus fala: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados,
mas poucos escolhidos. Meu querido, minha querida, esta palavra está se referindo ao reino dos céus. Aí eu vou lhe explicar aqui, através de um esboço, o que significa essa parábola, o que significa a minha vida, a vida do delinquente, a vida do viciado, da prostituta, do ladrão, para Deus. De repente o senhor, a senhora, que é pastor, pregador, é correto, é certinho, é justo, está se sentindo tal porque olha para um injusto. De repente tu acha que tu não tem mais pecado. Vamos lá. A parábola dos trabalhadores da vinha é um esboço, é um resumo que eu estou falando. É uma das parábolas de Jesus encontrada apenas em Mateus 21:16. Está no livro de Mateus. Essa parábola narra a história de um homem que contrata alguns trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Essa parábola narra a história de um empregador, um empresário, que vai e contrata alguém. Continuando. O interessante é que esse homem contrata os trabalhadores em diferentes horários ao longo do dia. Consequentemente, ao final do dia, uns tinham trabalhado mais do que outros. No entanto, mesmo assim, todos foram recompensados da mesma maneira. Prestando atenção no resumo. É justamente neste ponto que o principal ensino da parábola dos trabalhadores da vinha começa. É justamente isso. Jesus diz na parábola dos trabalhadores da vinha que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Esse proprietário combinou cada trabalhador que pagaria a quantia de 1 denário pelo dia trabalhado. Feito isto, ele enviou os trabalhadores para o campo das videiras. Olha, vou te pagar tanto. Todo final de mês tu tem tanto. Trazendo para hoje. Estou combinando um salário com alguém. Esquece o outro, meu amigo. Meu amigo, se tu ganha X e alguém do teu lado faz a mesma coisa, ou talvez tu faz mais do que aquele. Mas aquele que está ganhando mais do que tu, esquece. O combinado foi o que teu patrão fez contigo. Tá achando ruim, chama ele e conversa. Não quer chegar no acordo, sai fora. Ou então espera. Uma hora ele vai ver que tu tá progredindo. E se tu é guiado por Deus, o próprio Deus te tira. Na hora certa ele vai te tirar. Entendeste? Então não fica reclamando, tu é pastor, mas tu tá vendo outro que entrou ontem e tomou o teu lugar. Tu é um obreiro, hoje chegou, tomou o teu cargo. Tu é gerente, mas de repente entrou alguém, o patrão tirou você da gerência e outro entrou. Meu amigo, é o que é combinado. Escute, presta atenção. Jesus diz na parábola dos trabalhadores da vinha que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha, para a sua empresa. Esse proprietário combinou com cada trabalhador que pagaria a quantia de 1 denário pelo dia trabalhado. Feito isto, ele enviou os trabalhadores para o campo da vinha, deu o cargo. Deu cada um o teu cargo. Por volta das 9 horas, isso foi de madrugada, hein? Vai prestando atenção. Por volta das 9 horas da manhã, o proprietário da vinha encontrou outros trabalhadores que estavam parados na praça do mercado. Então ele recrutou esses trabalhadores para a sua vinha e prometeu que eles pagariam que fosse justo no final do dia. Mesmo trabalho, mesmo salário. Vai prestando atenção. Depois, por volta do meio-dia, por volta do meio,
e por perto das 3 horas da tarde o proprietário da vinha encontrou e recrutou outros trabalhadores que estavam ociosos, quer dizer, tranquilão, na paz, dormindo. Por último, já quase no fim do dia, às 5 horas da tarde, o proprietário, porque é o que eu lhe falei, o dia antigamente era 12 horas, dividido em 12 horas. 6 da noite às 6 da manhã e 6 da manhã às 6 da tarde. Continuando. Encontrou alguns trabalhadores parados e ele lhes perguntou por qual motivo eles estavam desocupados. Os trabalhadores responderam que ninguém havia lhe contratado. Então o proprietário enviou estes últimos trabalhadores ao trabalho em sua vinha. Vá prestando atenção. Com isso, os trabalhadores que haviam sido contratados primeiro pensaram que receberia mais do que 1 denário. Porém, todos eles receberam a mesma quantia e isso gerou insatisfação neles. Eles achavam que por terem trabalhado mais horas deveriam receber mais. Por exemplo, eu trabalho, ganho X. Aí, de repente, o meu patrão contrata alguém que vai começar amanhã, só com 2x, para fazer o mesmo que eu faço. Ah, meu patrão contratou fulano com 2x, então eu vou ganhar 2x. Só que ele não me paga 2x. E aí? Caramba! Mas o que eu combinei com ele me paga. E aí? Então o proprietário da vinha respondeu que não estava sendo injusto. Ele estava honrando o valor combinado e demonstrando generosidade aos demais. Além disso, ele tinha o direito de fazer o que quisesse com seu próprio dinheiro, ou não? Tinha direito ou não? Tu tem direito de fazer o que é teu? De fazer o que tu quer com o que é teu, ou não? Começa a pagar pelos primeiros, pelos últimos. Tá aqui, R$100. O cara começou de 6 horas da manhã, disse, pronto, tô feito. Porque ele só trabalhou 11 horas, ganhou 1 hora só, ganhou 100, eu vou ganhar 200, 500. Quebrou a cara. Ô, patrão, eu trabalhei o dia todo, sol, calor. Ô, irmão, eu tô sendo justo contigo, quanto nós combinamos? É meu, eu faço o que eu quero. Ou eu tô sendo mal pra tu. Tá me vendo de maus olhos? Presta atenção, meu irmão. É importante notar que o capítulo anterior, Mateus 19:16, leia lá, a que fala do reino dos céus. Leia, eu sempre falo, quando o senhor lê um capítulo, leia o anterior e o último. Leia o anterior e o posterior. Leia lá o capítulo de 19:16. O 19. O senhor vai ver lá, entendeu? Que vai falar sobre o quê? Vamos ver. Vou mostrar para tu. Eu não vou nem falar, leia lá. 19. O senhor vai entender. E depois lê o 20. 21. É importante notar que o capítulo anterior, Mateus 19:16, praticamente prepara o contexto. Nunca leia um texto sem um contexto, viu? Quando lê um texto, leia o contexto. Não é um versículo que o senhor vai escolher e que vai funcionar, não. Importante notar que o capítulo anterior, Mateus 19:16, praticamente prepara o contexto para que Jesus aplique essa parábola do capítulo 20. Nele, um jovem rico pergunta a Jesus, leia lá para tu ver, sobre o que ele precisaria fazer para conseguir a vida eterna. Após a resposta de Jesus, o jovem acaba não acatando o conselho. Leia lá. Tá aqui, ó. Lê aqui, ó. O jovem rico. 19:16. Lê o capítulo 19. Continuando. Simão Pedro, quando viu que aquele jovem não foi capaz de abandonar tudo que tinha, Simão, que andava com Jesus, né? Perguntou a Jesus o que eles, que tinham deixado tudo que possuíam, receberia nos sinais das contas. Porque Pedro deixou rede, deixou barco,
Parapapá. Os outros também seguiam Jesus. E vê o que Jesus falou. Isso é forte, viu? Aquela pergunta provavelmente tinha uma intenção materialista. É claro, Pedro era ruim. Então Jesus respondeu, deixando claro que a recompensa não pode ser medida por nada material. Ao contrário, a recompensa se daria pela regeneração, fazendo com que homens pecadores agora tivessem acesso ao reino dos céus. É com base nesse contexto, Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Aleluia, aleluia. Meu amigo, eu vou explicar depois, isso é forte. Isso é forte. Na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus trata exatamente sobre essa questão da recompensa. A parábola começa com a seguinte frase: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Meu amigo, essa parábola é para você, viu, que está aí numa vida de pecado, numa vida de bebedice, de ira, de ódio, e acha que você não vai ser aceito na reino dos céus. Tu não sabe como eu fui para a casa de Deus. Tu não sabe como eu fui para os braços do Pai. A palavra proprietário traduz um termo grego, que literalmente significa mestre da casa, ou pai de família. Esse homem saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Naquela época, as pessoas que queriam trabalhar se reuniam por volta das 6 da manhã nas praças da cidade, à espera de alguma oferta de trabalho para o dia. O proprietário da vinha ofereceu um denário romano como pagamento aos trabalhadores. Essa moeda era usada como pagamento da diária de um trabalhador comum. Na década de 70, eu cheguei aqui em 78, 90, em Santos, e em Cubatão tinha uma praça, 9 de abril. Avenida 9 de abril, atrás tinha uma praça, olha. Os caras chamando, olha, precisa de taratã, pintor, motorista, soldador, jatista, apontador. Tu não sabes, era assim. Ao longo do dia, esse proprietário recebeu outros trabalhadores para a sua vinha, às 9, às 12, às 15 e às 17 horas. Aí começou às 6 horas, às 9 horas, a meio-dia, às 15 e às 17. É importante saber que a todos esses trabalhadores contratados, posteriormente, ele não combinou um valor específico. O proprietário apenas disse, e de vós também, trabalhar na vinha. Eita, aleluia. Tu entendeu? Só foi combinado um salário com o primeiro. É que eu quis enfeitar aqui. Mas agora eu estou resumindo. Só com o primeiro, porque ele falou, vou lhe pagar o que é justo. O que é justo? O que ele queria pagar. Vou repetir, ao longo do dia, esse proprietário recrutou outros trabalhadores para a sua vinha, 9 horas, 12 horas, 15, 17. E é importante saber que a todos esses trabalhadores contratados, posteriormente, ele não combinou um valor específico. O proprietário apenas disse, e de vós também trabalhar na vinha. E eu vos pagarei o que for justo. Aleluia. Obviamente, nesse caso, o esperado seria um pagamento proporcional às horas trabalhadas. Nesse caso, trabalhou 1 hora, vai ganhar 1 hora. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que esse proprietário aqui representa o próprio Deus. Meu irmão, é muita coisa. Se eu for ler aqui, o que eu tenho aqui que ler,
Não vai dar. Sem dúvida, a parábola dos trabalhadores da vinha traz a ideia principal de que a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. Ele é justo e totalmente bondoso, embora essa justiça não pareça coerente aos olhos humanos. Na nossa mera interpretação humana, realmente pode parecer ter sido injusto o fato de o fazendeiro prover o mesmo pagamento para todos os trabalhadores da vinha. Concorda comigo? Mas os trabalhadores que chegaram por último na vinha também precisavam sustentar suas famílias, da mesma forma que os que chegaram primeiro. Dessa forma, o proprietário foi generoso e bom para com todos. O interessante é que a bondade do proprietário pareceu ser injusta e má aos olhos dos outros trabalhadores. Por isso, o proprietário da vinha disse: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu, ou manifesta tua inveja, porque eu sou generoso? Por isso podemos perceber que o princípio desta parábola fica claro na seguinte sentença: assim os últimos serão primeiro, e os primeiros serão últimos. Basicamente, quando Jesus incluiu o elemento tempo de forma extremamente sábia, ele queria ensinar que o apóstolo Paulo também perfeitamente em Efésios. Vê o que Efésios fala. Em Efésios 2:9, entendemos que a recompensa não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, não é pela importância de uns sobre os outros, não é pela quantidade de serviços feitos, ou por tempo de casa, afinal, a salvação não é aposentadoria, a recompensa é pela graça, determina segundo a soberana, justa e perfeita vontade de Deus. É por isso que muitos dizem: o cara fez isso, fez aquilo, e agora, se ele se arrepender, está no reino dos céus. Em algumas tradições, Mateus 16 traz a frase: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta frase cabe muito bem nesse ensino. Ela reforça a lição de que muitos possuem a preocupação do que poderão ganhar para si mesmo, tanto no mundo presente quanto no mundo futuro, ao seguirem o Evangelho. Mas o resultado disto é que apenas poucos são os que entendem que não é por mérito e recompensa, mas por favor merecido. Alguns estudiosos também aplicam nesta parábola uma interpretação mais exclusiva, relacionada aos judeus e aos gentios. Dessa forma, também, embora o evangelho tenha sido pregado primeiro aos judeus, posteriormente também foi anunciado aos gentios, mas os gentios receberam no mesmo privilégio a vantagem dos judeus, que foram chamados primeiro. Vou explicar. O Senhor Jesus veio para os que eram dele, para os judeus, para as ovelhas perdidas de Israel. Não acreditaram, não creram. Aí o gentio, que é o ladrão, o assassino, o impuro, foi lá e teve o privilégio de Jesus aceitar. Todos nós podemos nos ver dentro da parábola dos trabalhadores da vinha. Certamente podemos extrair dessa parábola muitas lições para aplicarmos em nossas vidas. Vamos meditar em algumas destas lições. Nós éramos ociosos, quer dizer, preguiçosos, sem proveito algum, mortos em delitos e pecado e escravos do mal, mas Deus nos chamou. Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra. Esse trabalho basicamente se resume em anunciar o Evangelho. E quem nos recompensará por isso é Deus. Essa recompensa, porém, não está baseada no fato de termos trabalhado, mas simplesmente no fato de termos sido chamados por esse trabalho. Isso deixa claro que não somos merecedores de reconhecimento algum. Por isso é que Ele nos recompensa unicamente por sua graça, porque mesmo que fizéssemos tudo, ainda seríamos servos inúteis. Logo, todo o mérito é dele. Ele é proprietário, ele foi o nosso encontro, ele nos chamou. Alguns ele chamou logo pela manhã, outros no meio do dia, outros um pouco mais à tarde, e ainda outros quase ao fim do dia. Mas, de forma geral,
pois éramos igualmente imprestáveis. Estávamos perdidos de modo que não havia um justo sequer. Meu querido amigo, aquele bêbado, aquele assassino, aquele ladrão, aquele estuprador, foi aqueles que foram chamados na última hora. Muitas vezes somos invejosos. Outra lição muito importante na parábola dos trabalhadores da vinha é uma relação à inveja. Quantas vezes questionamos a Deus por ter abençoado alguém que julgamos ser menos digno do que nós? Às vezes vemos uma pessoa recém-chegada na obra de Deus ou na empresa mesmo, sendo grandemente abençoada e aquilo nos afeta. Devemos lutar contra esse tipo de sentimento de todas as formas, pois Deus manifesta a sua extraordinária graça a quem Ele quer. Quanto a nós, devemos apenas ser gratos, por também termos sido alcançados por essa mesma graça. No dia da recompensa, afinal, teremos surpresa. Olha, muita gente se surpreenderá com quem encontrará na consumação do reino dos céus. Algumas pessoas são chamadas no final de sua vida, mas mesmo assim elas são para Deus tão importantes quanto aquelas que serviram na obra durante muitos anos. Devemos nos lembrar de que lá encontraremos tanto ladrão que se arrependeu, prestes a morrer, ao lado de Jesus na cruz, como também Timóteo, que trabalhou na obra desde a sua mocidade. Aleluia! Devemos entender o nosso lugar. Esta é a lição prática mais importante de todas presentes. Nessa parábola contada por Jesus, precisamos entender que Deus não deve nada para homem algum. E é impossível para o homem negociar com Deus. A recompensa dele, Ele dá a quem quiser, o quanto quiser e da forma que quiser. Cabe a nós reconhecermos que Ele é sempre justo em todas as suas decisões. A bondade do Senhor não pode ser medida apenas... A bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas. Você também pode gostar do nosso artigo sobre o que é parábola e quais são as parábolas da Bíblia. Meu querido, eu acabei de ler aqui um texto de um esboço. Eu preguei a vinha e resolvi buscar nesse esboço. Então, resumindo, deixa eu trazer para cá. Eu, quando fui chamado, eu bebia que mijava nas casas. Eu tinha armas. Eu era um sacana. Eu era, olha, se eu contar minha vida, não dá para contar assim. Não tem como eu contar. E Ele me escolheu. Eu fui os últimos. Eu fui o último, então, meu amigo, não se sinta tal porque tu é pastor, porque tu é bispo, porque tu é apóstolo. Senhor, Senhor, em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. Você pode parar no inferno e tu vai ver o bêbado, tu vai ver o ladrão, tu vai ver a prostituta. Tem parábolas que falam disso na Bíblia, eu não vou narrar aqui agora. Que vai entrar no meu lugar, vai entrar no teu. Nós vamos encontrar lá pessoas, se o Senhor for, né? De repente tu vai dar de cara lá com um cara aqui que era assassino, que era ladrão. E tu foi primeiro. E ele vai chegar por último. Eu não estou sabendo me expressar. Hoje eu estou ruim de expressão. Essa parábola nos narra esses últimos trabalhadores. É o ladrão, é o assassino, é o estuprador, é aquele que tem ideologia de gênero. Hoje eu não posso falar, né? A Bíblia fala em Coríntios 6, ladrões, assassinos, idólatras, afeminados, glutorônicos, roubadores, mentirosos, e tais que praticam tais coisas não vai entrar no reino dos céus. Tu quer saber quem vai entrar no reino dos céus? Veja lá em Apocalipse. Finalzinho de Apocalipse, veja lá em Coríntios 6. E também a Bíblia fala em Salmo 15, o cidadão dos céus. Eu não estou sabendo me expressar, meu amigo, minha amiga. Não critique aquele teu irmão que vive, está na igreja, mas está em pecado. Porque todos nós somos pecadores.
mas ao pecado voluntário. Tu peca sabendo que está pecando. Meu querido, minha querida, essa parábola da vinha fala do reino dos céus, como fala da rede, como fala do dracma, como fala da árvore. Meu querido, minha querida, te chamou para trabalhar. O último não foi combinado, o combinado só foi com o primeiro. Vou te pagar um denário. O último não tinha combinação, mas recebeu um denário. Os caras pensaram, pronto, arrebentando. Faça a sua parte, no seu trabalho. O que tu está fazendo para ser promovido? Na casa de Deus, o que tu está fazendo para ser promovido? Eu vou contar uma pequena historinha, essa é minha. O sujeito trabalhava numa firma e de repente, tantos anos, nunca recebia uma mixaria, não saía daquele salário. Aí entrou um camarada e ele soube que aquele camarada estava ganhando 3 vezes mais do que ele. Eu vou pedir aumento. Subiu lá no escritório do patrão. Patrão, queria falar com o senhor. Olha a conversa do cara. No conversar, o cara era ocioso, preguiçoso. O que tu quer, patrão? O que tu quer, Joaquim? Eu queria falar com o senhor. Tá bom, Joaquim, enquanto tu tá aí, ó, tu vai ali na venda, ali na quitanda, e vê se tem manga. Aí o cara foi. Com meia hora ele voltou. Patrão, tem manga. Tu viu lá o preço? Ô, patrão, esqueci de perguntar. O sujeito que entrou depois dele e estava ganhando o triplo dele, nessa hora o patrão falou, ô José, vem cá. E foi o José. José vai ali na quitanda, na venda lá, nos fornecedores, vê se tem manga. Aí o José foi, na mesma hora voltou. Patrão, tinha manga, tinha laranja, tinha abacaxi, eu sei que nós vamos para isso aqui. Aí encomendei tudo. Preço acessível e tal, tal. Aí o Joaquim tá lá sentado, né? Aí vem o patrão e pega o Joaquim, o que tu quer? Nada, patrão. Esqueci o que eu quero. Claro, rapaz. Tu não faz sua parte para Deus poder te abençoar. Tu rouba teu patrão. Na igreja você, entendeu? Você trabalha por interesse. Você não serve a Cristo, serve a homem. No trabalho você se sente tataratá, não vou falar nada não. Então, lembra dessa história. Joaquim vai lá, vou lá, patrão. Meia hora voltou. Patrão, tinha manga? Tinha, patrão. E aí, pá? Ô, me esqueci de perguntar pra ele. José, vai lá, José, tinha manga, ó, tinha manga, laranja, abacaxi. Tudo que o senhor queria, eu já comprei. Os caras eram dono de hoteleiro, hotel. Já tem um preço bom lá, tá bom. Por isso que eles ganhava 3 vezes mais. Entrou um dia dele, já ganhava 3 vezes mais. O cara, ó. Mas no reino dos céus é diferente. Tu não merece nada, nós não somos merecedores de nada. Mas só que se tu fizer a sua parte, Deus vê. O homem tira daquele e te põe ali. Aconteceu comigo muitas vezes isso. Tem cada fato na minha vida que se eu contar, entendeu? Meu amigo, minha amiga, lembra dessa mensagem, os trabalhadores da vinha. Os primeiros, eles vão ser os últimos. E os últimos, os primeiros. Eu não soube me expressar. Tu não merece nada, eu não mereço nada. Deus dá quem Ele quer, Ele tira de quem quer. Mas eu só sei de uma coisa, que Deus é justiça. Deus jamais vai ser injusto contigo.
Medite nessa palavra. Leia Mateus 19. Leia o 20 e o 21. Eu não soube me expressar, mas eu digo uma coisa para o Senhor. Deus não age, Ele reage. Deus não é ação, Deus é reação. Conforme o Senhor é com Ele, Ele é contigo. Querido Deus, meu Senhor e Pai, graças eu te dou pela revelação desta palavra. Ó poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que habita na glória, na eternidade, que tudo ouve, que tudo vê. Deus de onisciência, conhece todas as coisas. Onipresença, está aqui, está agora em um templo de 30 mil pessoas. Está na China, no Japão, está onde é invocado. De repente está com alguém que está soterrado, alguém que está isolado. Eu tenho certeza que onde alguém invoca a ti, ali o Senhor vai. Meu Senhor, e na tua onipotência, que todo o poder é do Senhor, vá de encontro àquele que agora, meu Pai, só o Senhor pode ajudá-lo. Ao faminto, ao desvalido, ao necessitado, ao que está preso a um sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, de tristeza. De repente ele está preso a um ciúme, a uma saudade, a uma solidão. De repente ele está preso a uma saudade de um ente querido que não está mais nesse plano. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, liberte-o. Senhor, faz com que a tua vontade prevaleça sobre a vida de cada um, de cada uma, independente de raça, de nação, de cor, que ouvir esta mensagem nesse planeta, onde houver alguém nesse estado, nessa condição, vá de encontro, em nome de Jesus, e o liberte, e o ajude. Meu querido, minha querida, mulher, onde estão os teus acusadores? Ah, Senhor, não sei, não estou mais aqui. Então, ó, vai, não peque mais. O segredo é esse. Você é chamado como está. Mas evita estar em pecado. Pecadores nós somos. Mas evita o pecado voluntário. E sempre ore assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso cada dia o Senhor nos deu hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, transgressões, pecado, assim como eu perdoo todos aqueles que têm me ofendido. Porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém. É a oração que Jesus nos ensinou. Meu amigo, sejam abençoados em nome de Jesus.